Oi, Bruno, Oi, oi, boa tarde. Boa noite já. tudo bem? Perdoe o atraso aí, Tranquilo. problemas de inserção digital da minha parte. Essa é uma ferramenta que eu não domino, o Instagram e todas as outras, essas ferramentas modernas de comunicação. Então, eu me atrapalhei todo para abrir essa live. Então, mas enfim, pelo menos a gente conseguiu. Eu estou no perfil certo, porque eu estava no meu perfil tentando procurar você, sem perceber que eu estava no meu perfil, e não no perfil do ProArc. Então, essas coisas acontecem e demonstram a necessidade de uma urgência capacitação digital da minha parte. Então, peço desculpas a você pelo atraso. Nós temos aí pouco tempo por conta desse meu engano, né, meu equívoco. Então a gente já vou dar um adiantado aqui no expediente. A discussão hoje da live do ProArc é arqueologia colaborativa, uma das possibilidades de definição, né, dos nomes possíveis para essa prática. E você, como convidado, né, você que veio falar, na verdade, eu só estou aqui para interagir com você. Você que teve um trabalho de mestrado com debates fortes a respeito disso, né, com uma teoria, com uma prática, com uma proposição bem extremamente interessante, que continua no doutorado, né? Então, o que eu queria que você fizesse, a primeira coisa é apresentasse seu trabalho e, principalmente, né, apresentasse a comunidade, porque a arqueologia colaborativa é a inserção da comunitária, né? Vamos dizer assim, é uma perspectiva muito mais inclusiva do que as práticas arqueológicas de pesquisa tradicionais. Então, que a gente fale exatamente da comunidade. Vamos começar por quem interessa, vamos começar por você e pela comunidade, né? Então, fala um pouco aí, conta da fazenda, conta da comunidade que está lá, diz para a gente tudo que você tem para dizer. Bom, então boa noite. Obrigado pelo convite, professor. Bom, para quem não me conhece, para quem me conhece, também meu nome é Bruno Vitor. Eu sou aqui do Piauí, de São Raimundo Nonato. Para quem não sabe, é do ladinho da Serra da Capivara, né? Sou nascido e criado aqui, arqueólogo formado aqui na Univasf, em Arqueologia e Preservação Patrimonial. E também fiz o mestrado aí na UFES e já dei continuidade logo para o doutorado aí. Estaríamos em reta final se não fôssemos é, acometidos por essa pandemia, né, o que deu uma atrasada nos trabalhos, mas nada do que a gente não possa superar tentando se manter vivo, né? E, bom, esse trabalho, na verdade, desde a graduação, né, ele foi iniciado, eu posso assim dizer, mesmo que na própria graduação eu nem conhecesse, de certa forma, o que era arqueologia pública, eu tenho que admitir essa deficiência que eu tive na minha graduação de não ter estudado muito, de ter saído mesmo para aprender um pouco mais sobre isso, conhecer sobre isso já no mestrado. Mas desde os meus trabalhos de extensão, que eu sempre tenho essa necessidade, essa vontade de estar junto com a comunidade, com a sociedade de forma geral, trabalhando esses aspectos. Para quem não. O contexto nosso daqui é muito próximo, né? Então a gente sempre fala, quando a gente está discutindo aqui em São Raimundo, arqueologia pública, que o nosso contexto ele não pode ser meio que igualado a outros lugares, porque a gente vive e respira arqueologia há 40 anos aqui. Então, hoje, todo mundo está acostumado a ver arqueólogo para cima e para baixo, entrando nos seus terrenos, passando durante o trabalho de arqueologia preventiva, fazendo atividade de educação patrimonial. Todo mundo vê a Niede Guidon passando de carro e fala: Ó, Niede, aquela é a Niede. Então, é uma coisa muito comum para a gente, né? E dentro desse contexto da Serra da Capivara, né, desse contexto do corredor ecológico que linka a Serra da Capivara e Parque Nacional Serra das Confusões, então a gente está não só envolto, mas a gente está em cima de sítios arqueológicos o tempo inteiro. Esse trabalho ele foi desenvolvido numa comunidade rural, aqui que pertence a São Raimundo, que é a localidade Lagoa de São Vítor.
né? Hoje, mais recentemente, ela já se insere dentro de outras características, além de uma comunidade simplesmente rural, por estar inserida dentro de um ainda não oficial, vamos assim dizer, território quilombola, né? Um dos maiores em números de família do Brasil. E eu sou de lá, né? Também toda a minha família, né? Meus avós, tios, primos, minha mãe foi criada lá. Então é algo que sempre teve muito presente. Só que o lado arqueológico, provavelmente por não ser tão imponente quanto os paredões muito bem pintados da Serra da Capivara, não chamaram muito a atenção de pesquisadores. Essa parte que está fora do parque, mas está dentro do território Serra da Capivara, né? Os trabalhos de arqueologia eram numericamente pequenos em relação aos que acontecem, né? Com esse foco pré-colonial, pinturas rupestres e tudo mais. Além disso, né, o que a gente vê dentro do território quilombola de Lagoas, né, na sua grande maioria são sítios geoarqueológicos, né, tanto que o nome não esconde, né, um território de Lagoas, então ele é composto por inúmeras comunidades que têm esse topônimos, vamos assim dizer, de lagoas, e esses sítios são sítios, em sua grande maioria, lacustres, com presença de fósseis, né, de animais da megafauna. Então, é o que chamava mais atenção nessa região. Só que dentro desse desenvolvimento cronológico, né, que eu gosto de brincar que dá até para trabalhar lá com longa duração, se a gente quiser, onde a gente vai ter essas sucessivas ocupações desde o processo de formação geológico da região, que por mais que esteja do lado da Serra da Capivara, é totalmente diferente, né? Serra da Capivara está dentro de uma província estrutural que é oposta do território de Lagoas. Então, todo esse contexto também nos permite adentrar outras ramificações da arqueologia a partir de contextos mais recentes, né? Principalmente ligado a essa questão de ocupação sertaneja, né? Ligado à escravidão também, porque a introdução da minha dissertação, eu contando que eu soube que a nossa região foi uma área, né, onde tiveram fazendas com pessoas, né, na condição de escravizados já no ensino médio, e eu fiquei extremamente espantado, porque é um tema que não é muito exposto, não é muito debatido, a gente não estuda dentro de uma disciplina de história, por exemplo, a história local, e principalmente dentro desse contexto de escravos do sertão, né, escravizados aqui no sertão. E, além disso, todo esse processo ligado à questão histórica contemporânea, com história de lavadeiras, histórias ligadas à memória, identidade individual e coletiva do território e, principalmente, a história indígena também, né, que perpassa por todos esses contextos, né, ligados a essas fazendas, os conflitos dos índios pimenteira aqui na região, né, que durou quase 40 anos, a briga do colonizador chegando, né, buscando se interiorizar, implantar suas fazendas para a criação do gado, que já não era mais comportado nas zonas litorâneas e açucareiras, né? Dentro disso tudo, eu comecei a trabalhar em São Vítor, né? Encontrar essas pessoas que tinham essas histórias, né, ouvi-las, dentro de um projeto de extensão onde nós buscávamos trabalhar a ideia de ciência e sabedoria popular, a partir da Lagoa de São Vítor, que é um sítio lacustre, tem uma pedra muito grande que chama Pedra de São Vítor, dentro desse contexto paleoambiental, geoarqueológico, histórico, de memória, de arqueologia, né? Tudo isso imbricado dentro dessa lagoa. E aí eu fui afunilando à medida que eu ia avançando, né? Fui fazer meu TCC, minha monografia voltada para essa questão mais física, né? Ligada ao espaço, à ocupação paisagística, bem processualista mesmo, de entender como esse espaço foi formado, porque eu e minha orientadora, nós acreditávamos que se eu quisesse avançar dentro de abraçar todo esse território à medida que eu fosse avançando na minha carreira de pesquisa acadêmica, eu tinha que meio que voltar para entender o todo antes de ir avançando. Então, quando eu fui fazer a monografia, a gente pensou, em vez de fazermos um trabalho com o que tu fez na extensão e só resumir e dizer que é o TCC, bora voltar e estudar outra coisa. Como é que tudo isso surge? Como é que isso começa? Então, a gente foi entender processos de
formação mesmo da paisagem e essas ocupações que nós já tínhamos a partir das escavações que já foram realizadas pela Fundan lá, né, no processo de desobstrução dessas lagoas, porque as comunidades ainda utilizam a água dessas lagoas no cotidiano. Né? Estamos falando de semiárido, né? Aqui chove um mês e passa 11 sem chover. E quando chove no ano, né? Então é muito problemático isso. Então a arqueologia utilizada em função também com essa questão mais social de utilização destes espaços. Pois bem, aí fui avançando, aí quando eu chego no mestrado, o que eu tenho como ideia, já tendo um pouco de entendimento do que é arqueologia pública, né, e de todos os olhares tortos também para cima do trabalho, de arqueologia pública, é a moda, é modinha, isso vai passar, isso a gente já faz com a educação patrimonial, eu quis avançar em tentar entender como é esse sítio especificamente da Lagoa de São Vítor, né? Isso eu brinquei, é um projeto piloto que dá para a gente expandir para todas as outras comunidades do território, porque cada comunidade existem inúmeros sítios arqueológicos ligados a esse mesmo contexto, né? Fazendas, processos ligados à escravização, gravuras nos lajedos, nas lagoas, megafauna, enfim. E aí o que eu sentia muito, o que nós tínhamos muito de histórias e de memórias que eram recorrentes, que eu tinha ouvido muito lá nos meus projetos de extensão, que não tinham foco ainda na fazenda escravista, né? Eram os espaços deste complexo. Então, fulano, na casa do fulano de tal tem as ruínas da casa do senhor, na casa fulano de tal era a senzala. Mas não sei em tal lugar, minha avó, minha mãe me disse que tem um cemitério dos escravos e lá está o túmulo do comendador Piauilino, que era o dono da fazenda. Então, esses espaços e essa repetição de lugares e esses apontamentos, tal lugar é tal coisa, tal lugar aconteceu tal coisa, foi o que mais me chamou a atenção. Né? É importante lembrar que o sítio arqueológico, antes de eu iniciar os trabalhos, eles eram voltados mais para a lagoa em si, a lagoa que era cadastrada, que era o sítio arqueológico. Isso não se expandia para as outras áreas da região. Né? Apesar de ter artefatos históricos, como louças, cachimbos e tudo mais, o sítio que foi cadastrado, registrado, pesquisado e escavado era só a lagoa e o seu corpo d'água ali, claro, sem água para escavação. E aí eu comecei a pensar, óbvio que uma fazenda não ia se limitar ao uso e ocupação desse espaço da lagoa. Só que a gente não tínhamos informações mesmo palpáveis, além da memória, que já é algo muito importante e que a gente, óbvio, que sempre leva em consideração, era entender como poderia ter se dado a espacialidade, né, a ocupação da paisagem física e social da Fazenda São Vítor, a partir das memórias, dos relatos de história e principalmente de nós entrarmos com o trabalho arqueológico para possibilitar, né, auxiliar nessa caracterização. Né, como se fosse o objetivo assim, uma caracterização arqueológica desses espaços, né, a partir de metodologias técnicas, metodologias já tradicionais na arqueologia, só que com esse adicional, para que as pessoas que já sabem, que denotam, que apontam esses lugares, estivessem envolvidas nesse processo de não só caracterização, mas interpretação destes espaços. Né? E aí a gente vai fazer ao longo desses 2 anos do mestrado, eu passei 1 ano fora por conta das aulas, e aí quando eu retorno a gente passou, assim, eu acredito que uns 6 meses, mais ou menos, entre idas e vindas. Né? Nós fomos trabalhar com... E aí teve... Assim, tem toda a discussão teórica, né? Que eu acho que o mais legal que eu queria era demonstrar mesmo como a gente executa esses trabalhos, né? Mas aí, por exemplo, tem todas as discussões do que é, o que não é arqueologia pública, colaborativa, comunitária, social, inclusiva, que são tantos questionamentos e conceitos que estão envolvidos aí, né? Na verdade estão debaixo desse grande guarda-chuva da arqueologia pública, esses conceitos que de certa forma são imbricados, mas também são heterogêneos, né? Uma coisa é o colaborar numa arqueologia, outra coisa é o participar, outra coisa é o estar incluído, né? Numa arqueologia social inclusiva, né? Então, a gente partia da premissa do conceito do Richardson e Amansa Sanches de uma arqueologia pública que ela é uma prática tanto multidisciplinar quanto
uma posição teórica também. Eu estou fazendo umas colas aqui, tá, galera? Quando eu olhar assim, eu estou colando. Através dessa democratização do acesso da informação, da gestão desses recursos, do processo do envolvimento público dentro dos trabalhos, né? E aí a gente vai ter todo o trabalho com a comunidade, né? E aí é sempre muito controverso, muito claro na cabeça de algumas pessoas, né? Essa ideia de que a arqueologia pública é muito bonita, né? Que a gente vai pegar a comunidade de mãos dadas e fazer uma brincadeira de roda. E não é muito assim, né? Os trabalhos com comunidades, eles são muito dificultosos porque as comunidades são heterogêneas, né? O nome comunidade, ele homogeneiza todo mundo, mas a gente sabe que a heterogeneidade, né, ela é gritante, né? Então, a arqueologia pública, tem um pesquisador que fala, que eu não sei quem é agora, me perdoe, não vai dizer que eu estou plagiando, igual o ex-ministro da Educação já, ele vai dizer que a arqueologia pública é sobre negociação de conflitos, é sobre gestão desses conflitos que existem entre as pessoas dessas comunidades, né? Então, é muito importante a gente enfatizar isso também, que essas problemáticas transversais que ajudam no conhecimento, que ajudam no processo de construção da arqueologia, eram bastante presentes, né, dentro desse trabalho. E aí a gente vai discutir também outras temáticas que a gente sabe que nossos trabalhos são finitos, né? Os trabalhos científicos, né? Eles são datados. Então, hoje eu já vejo alguns conceitos, algumas coisas que eu usei já com um pouco de pé atrás, mas eu trabalhei com a questão de multivocalidade, né? E hoje eu já fico muito pensando, né, até que ponto a multivocalidade trabalha. Eu vi uma live do professor, acho que até o professor Bruno estava também, o professor Leandro Mageste, discutindo hoje, né, nesse mundo que estamos vivendo, até que ponto a multivocalidade pode ali estar trabalhando de uma maneira positiva, né? Até que ponto as terras planas aí não podem interferir dentro desses processos de interpretação, muitas vozes falando sobre esses mesmos objetos, né? Mas a época 2017, né? Eu não tinha caído no truque, eu já tinha caído meio que no truque da multivocalidade, entendendo essas diversas vozes, né, no processo interpretativo, no processo de atividade mesmo prática, né, no desenvolvimento teórico também, né, de como essas práticas poderiam estar sendo aplicadas nesse contexto de trabalhos arqueológicos tradicionais com participação comunitária. Aí esse era só um adendo da multivocalidade. Pois bem, como e por que sempre foi um grande problema fazer a prática, né? De como fazer isso, cadê a receita, né? Porque tem lá o Bicho com o manual da arqueologia pré-histórica, tem a Rosana Najá com o manual de arqueologia histórica, né? O Osser com introdução. Mas como fazer arqueologia pública sempre foi o grande pulga atrás da minha orelha. Era muito complicado se pensar como eu poder chamar, dar uma palestra, dizer vamos e vem todo mundo com os baldinhos, vamos escavar. É assim que se faz. Então, até hoje, na verdade, eu não tenho muito bem uma resposta para isso, né? O que eu tenho são algumas saídas, algumas discussões que a gente pode estar fazendo, estar aplicando, e, de certa forma, está se questionando também o tempo todo. Principalmente quando eu falo que os nossos trabalhos são finitos e datados. Né? Quando eu faço uma coisa, quando eu faço um trabalho de arqueologia pública esperando determinado resultado e vejo que determinado resultado não foi como deveria ter sido e como eu posso modificar de outra maneira, ou então ele não foi como deveria ter sido, porque realmente ele tinha que ter sido dessa maneira, porque as comunidades, as pessoas têm os seus desenvolvimentos, têm as suas vivências e as suas histórias dentro dos seus tempos. E a gente está falando, eu botei o nosso tema, arqueologia pública e colaborativa no sertão, né? Porque é o contexto que eu me insiro. A vida do homem sertanejo, do homem do campo, não está linkada com a minha vida, por mais que eu me sinta pertencente àquele espaço, mas eu não vivo lá. E as suas vivências são muito diferentes, né? Quando eu faço esses trabalhos, eu vou dar mais alguns exemplos, e, gente, tá, vamos fazer o campo, 6 horas da manhã. Eu digo, não, 6 horas é hora de eu ir para a roça e dar comida aos bichos, nós vamos começar só lá para as 10 horas. E aí, meu Deus, e são essas questões, né, de como esses planejamentos devem ser construídos colaborativamente, conjuntamente com a comunidade, é o que muda
e faz com que não exista manual, não existe essa rita para fazermos um trabalho, né, de arqueologia pública. Então, dentro disso tudo, eu tentei desenhar baseado nesses contextos inseridos, em que a comunidade está inserida, para tentar fazer uma aplicação. Lembrando, como eu já falei, que o meu objetivo é ficar esses espaços a partir, né, do conhecimento, do trabalho arqueológico da ciência, principalmente da ciência popular, da sabedoria da comunidade, a partir dos seus relatos e tudo mais. E aí eu desenvolvi uma metodologia de campo específica para esse trabalho, uma metodologia de ação, chamada metodologia arqueocomunitária aplicada, né? Uma maneira de se juntar esse trabalho arqueológico e comunitário e aplicar ele dentro desse contexto meu. E ele nunca está pronto, né? Eu estou usando agora no doutorado, já fui qualificado, já fiz algumas alterações, e ele sempre vai estar nessa... Quando eu for aplicar novamente, mesmo que seja na mesma comunidade, outros sujeitos, mas que tenham outro tipo de sítio, mas que tenham outros espaços, eles vão ser sempre modificados, né? Essa metodologia, né, ele tem 4 partes, né, ele foi desenvolvido por 4... É muito importante também falar que, por mais que se tenha essa questão colaborativa, de participação, eu estou na condição ainda de especialista, eu estou na condição ainda de quem vai resolver, o relato que vai aparecer, a pessoa que vai dar entrevista, tudo passa pelo meu crivo. Então, não é como a gente pensa a pureza, né, de uma arqueologia totalmente, né, qual é a palavra? Que eu vou estar distante, não vai passar pelo meu crivo, e não, é totalmente o contrário. A gente tenta, em cima desses erros que nós vamos cometendo ao longo do tempo, tá tentando ser o mais não generalista possível. Não sei se essa é a palavra, mas enfim, acho que vocês entenderam. Mas, enfim, dando continuidade à questão da metodologia, e aí nós fizemos quatro etapas, né? Uma mobilização social, um planejamento participativo, a etapa de campo e o pós-campo, que é o laboratório, o processo interpretativo. É muito engraçado porque tudo isso, você fica rindo quando eu falo, né, Dura? É muito engraçado porque quando eu passo por esse processo de mobilização e planejamento participativo, né, a gente acha que é muito fácil, fazer uma reunião e junta todo mundo. E eu tive muitos problemas e estão até escritos. Eu botei mesmo os problemas que eu tive. Tipo, o dia que eu fiz uma reunião, eu cheguei, pessoal, vamos marcar uma reunião para iniciar o trabalho e tudo mais. Aí a gente fez uma reunião assim com poucas pessoas, 5 pessoas, só que a pessoa que poderia resolver não estava. Mas como a gente resolveu, eu fui lá. Professora, a gente vai marcar uma reunião aqui na escola, tal dia. Ela, tá, bom. Chegou o dia, não apareceu ninguém. Aí nós, professora, ela... Bom, porque vocês... Hoje é de sábado. Hoje todo mundo vai jogar bola. Hoje não é dia de ninguém participar de reunião, não. Hoje é dia de jogar bola. Mas eu não disse nada, não. Porque você chegou dizendo que a reunião já era tal dia e tal hora. Eu não ia dizer. Você que sabe. E aí eu... Realmente, essas questões são muito, né, muito engraçadas, assim, a gente, como pesquisador, fica... Eita, eu tô tentando fazer um trabalho que eu tô querendo abarcar as pessoas, igual o dia que eu fui fazer uma chamada na rádio, porque aqui ouve-se muito rádio ainda, principalmente na zona rural. Então, tudo quando você quer dar, sei lá, nota de falecimento, você tem que ir na rádio para todo mundo da zona rural saber. E existem 2 rádios bem famosas e eu fui em uma. Fiz uma apresentação, convite, né, para que cheguem mais pessoas, porque imagina, são 120 comunidades quase, eu não consigo chegar em todo mundo presencialmente. Dei a notícia, tá, blá, 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 ok. Quando chega perto de dessa atividade que eu marquei, que eu não lembro exatamente o que era, eu vi, mas eu acho que pouca gente ouviu, porque a rádio que a gente mais ouve é a outra. Só que eu não consultei eles. Exatamente, o professor falando aí, tu não perguntou horas, exatamente. Eu não perguntei, eu só falei. Então, são esses probleminhas que a gente tem dentro desses processos de mobilização. Não é eu que vou mobilizar, né? É esse processo colaborativo comunitário.
Então, desse processo de mobilização, aí depois a comunidade tomou de conta mesmo, a professora, não, pode deixar que eu vou me resolver, vou organizar. Isso aqui tinha ônibus, traz os pais, as crianças, Vitória, porque lá é o centro, tem dois dentro do território quilombola que tem as escolas assim que tem maior quantidade de alunos, e uma dessas ela era lá, então ela mobilizou tipo os pais dos alunos. Então, tipo assim, lotou que a gente teve que ir para o pátio da escola, mobilização deles do jeito que eles sabem e do jeito que é certo para eles, né? Disso a gente foi fazer todo esse trabalho de mobilização e tudo mais. Já na etapa seguinte do planejamento participativo, é o momento onde nós temos várias etapas que iam acontecer, iam ser realizadas em campo. Então, foi uma série de, eu acho que durou mais de uma semana, a gente fazendo várias reuniões, eram apresentações, discutindo o que era, né? E a gente não pode deixar de comparar isso dentro das esferas de uma educação patrimonial também, dentro desses trabalhos que a gente sempre, de certa forma, faz, né? Esses, educação patrimonial integrada, né? Que é muito comum hoje, o IFAM solicita isso também. Então, a gente meio que fazia essas atividades onde nós demonstrávamos os trabalhos com a comunidade, mostrávamos materiais que a gente utiliza em campo, eles tinham conhecimento de tal coisa eu não conheço. E a gente levou documentos históricos sobre a fazenda, que eles nunca tiveram contato, né, para a gente ler, para a gente conversar sobre. Enfim, então é uma etapa onde diversas atividades eram feitas, nos preparando para a atividade seguinte de campo, né? Eles fizeram os mapas mentais, né, eles desenharam a comunidade a partir desses mapas mentais. Ó, o Guto falando aqui, pense nos perrengues. O Guto estava na equipe e era muito perrengue, porque você mexe com o cotidiano das pessoas, né? Com o dia a dia. É o dia de dar bicho, é o dia de plantar o feijão, é o dia de colher o milho, é o dia de não sei o quê. E eu tô lá querendo que as pessoas façam trabalho de arqueologia, né? Então, sempre os horários eram... E a gente dormia, né, na comunidade. Temos um espaço lá que a gente revitalizou ainda quando era aluno da graduação, que é o CEMEC, que hoje é o Centro de Musealização Comunitário, lá da comunidade. E a gente fazia todas essas atividades lá. E aí tinha senhores de 60 anos, tinha crianças de 10 anos, tinham adolescentes, iam no ônibus da escola, a escola liberou os alunos que participavam, e os que não conseguiam vir de ônibus, eles faziam vaquinha, vinham de pagar combustíveis, vinham de moto das outras comunidades. Então a gente abarcou acho que mais de 15 comunidades participando, e era bastante gente, né? Vocês como professores sabem como é coordenar 20, 30 pessoas em campo, né? Mas era bem legal. E aí, dentro desse trabalho, antes de chegar ao campo, a gente fez um que a gente chamou de pré-campo, assim, vamos dizer, que era o momento que a gente ia caminhando com essas pessoas, porque não dava para pegar o senhorzinho de 80 anos todo dia e sair com ele no sol para ele mostrar onde é sítio arqueológico, né? Então, a gente teve um dia para isso, um dia apenas, uma tardezinha, e nós saímos com eles, eles apontavam os lugares, diziam onde tal coisa foi encontrada. Muito material arqueológico já foi encontrado nessas áreas que eles apontavam. Então, na área onde dizem que é uma senzala, encontrei uma chave que era desse tamanho, então era da porta e tal. Na casa da fazenda foi encontrada uma aliança de ouro e tal. E enfim, então esses objetos que já fazem parte do cotidiano, eles falando que brincavam de loucinha, as loucinhas bordadinhas, nós brincava quando era criança, porque as hoje estão presentes por toda a comunidade. Qualquer quintal, qualquer lugar, você vai encontrar uma louça Blue Yeti, um borrão azul qualquer lá, cerâmica pintada, é a coisa mais comum, e principalmente fósseis, né, que não estava dentro da pesquisa de forma geral, mas é algo que a gente encontrava corriqueiramente. A gente brinca que ali no território você assopra e encontra material, porque é muito abundante. E é isso. Aí nós fizemos o campo também durou, acho que uns 10 dias, se eu não me engano, né? Todos os dias nós fazíamos as atividades, e era desse jeito, nós começávamos 10 horas, terminava 11, porque as meninas tinham que fazer o almoço, enfim, era muito, muito interessante. Então, os próprios equipamentos da comunidade, e
nós fizemos alguns postos testes para verificar, né, fazer um processo de delimitação dessas áreas, onde eles apontavam como sendo partes do sítio arqueológico. E depois disso, todo o material que foi recolhido. Eu estou fazendo um resumão do resumão do resumão, viu, galera? Aí qualquer dúvida, vocês vão falando aí depois. E quando nós fizemos toda a delimitação e nós fizemos coleta de material de superfície, porque tinha muito que estava na estrada, quebrando, né? Porque é na rua mesmo, os materiais estão aflorando na rua o tempo inteiro. Então nós fizemos uma coleta desse, a gente não fez escavação, nós fizemos só as estruturas da casa, da fazenda ainda estavam em evidência, então a gente estava fazendo uma limpeza, nós estávamos fazendo uma delimitação, desenho e registro desses. Não são coisas finitas que estão ali, estão na beira da estrada, vai passar carro, vai quebrar, então nós fazíamos o máximo possível para registrar aquilo ali. E depois fizemos uma etapa de laboratório, onde antes eu fiz todo nós fizemos em laboratório toda a parte para deixar eles livres depois para eles manipular do jeito que quiser e a gente não perder as informações. Então depois a gente levou para a comunidade, fizemos lá no mesmo espaço, eles analisavam esses materiais, diziam do que era, e o título da minha dissertação era no tempo do coronel. Eu não concordo muito com isso, não. Que foi uma dessas confusões bem legais que aconteceu, né? Enquanto eles estavam interpretando as louças que nós encontramos numa área que eles diziam que era moradia das pessoas que foram escravizadas, e aí um morador foi dizer, não, mas eu acho que foi o dono da fazenda que deu essas louças para eles, já estavam quebradas, então eles pegavam, aí levantou outro, eu não concordo muito com isso não, eu não acho que é isso não. Então esse processo interpretativo também é bem gostoso, é bem legal, engraçado, porque muitas histórias se afloram nesses momentos. E, enfim, como resultado, assim, frente ao objetivo que nós tínhamos, porque é muito importante, e até a professora Juliana, que na época ainda nem era professora da UFES, coloca no artigo dela, né, que esse tipo de trabalho ele tem duas vertentes, essa social e a arqueológica. Então, eu tenho que resolver dois problemas, né? Com relação à questão arqueológica, né, nós conseguimos identificar, deixa eu colocar aqui, seis espaços, né, seis espaços que poderiam estar relacionados diretamente ao complexo produtivo da Fazenda São Victor, né? Aqui no Piauí tem uma pesquisadora que faz dá essa nomenclatura para as fazendas aqui como complexo produtivo, e aqui no Piauí a gente tem, parece que o primeiro sítio arqueológico ligado à fazenda com esse nome, cadastrado no IFAM como complexo produtivo. Então, meio que pego esse nome, também trago para cá. Então, a gente vai ter a parte da casa, vamos ter a parte que a comunidade nomeia como da senzala, a parte que a comunidade nomeia como pertencente ao curral, a parte que a comunidade nomeia como cemitério dos escravos, e, por último, a parte que foi meio que a surpresa, que é a parte da Vila dos Escravos, né? Que é onde a gente entra com essas questões de desenvolvimento mesmo humano com as comunidades, onde a gente se torna participante dessas comunidades quando eles nos dão também algumas oportunidades de entender um pouco mais sobre a história, né? Um dia nós estávamos fazendo o trabalho de campo e um dos mais velhos me chamou de canto e falou, professor, eu quero que o senhor veja ali um lugar que você não conhece ainda. Isso eu já trabalhava lá há uns 4 ou 5 anos. Isso eram dois. O seu Cláudio, que era ele agora mudou de carga, era o presidente da Associação dos Quilombolas, e o seu Andrelino, que é um dos nossos grandes parceiros lá da comunidade. Essa parte aqui que você não conhece ainda e eu acho que pode ser importante para o seu trabalho. Então, eles me levam lá para o fundo da comunidade, uma área que eu nunca tinha nem passado, no meio dos roçados e tudo mais. E eles começam a botar para fora inúmeras histórias voltadas para esse espaço, né, que segundo eles era uma vila, né, onde esses escravos tinham ido morar, essas pessoas escravizadas tinham ido morar após, né, a abolição, a libertação de 1888. Então,
eles começaram a me mostrar e contar. A avó Preta me contava que aqui era uma vila, que tinham 30 casinhas. E aí começaram a explicar todo esse espaço e que eu fiquei super surpreso, né? E eu entendo como, né, uma oportunidade que eles me dão de, depois de tantos anos, né, entender mais um pouco da história deles e que até então eles resguardavam, né? Eles não me deram ainda a confiança. Então, eu entendo isso como uma confiança. E é isso que eu trago para o doutorado, né? Para trabalhar. E aí, de uma forma geral, né, aí tem todo o processo interpretativo de compreender como esses espaços eram ocupados, né? Que aí vai ter uma discussão maior, né? Mas o mais importante que eu queria trazer nesse resumo, na verdade, era esse trabalho, onde nós fazíamos com que não só as nossas escolhas enquanto cientista, arqueólogo e tudo mais pesasse, né? Esse trabalho a partir da memória e da identidade da comunidade em prática mesmo, não só lá colocando a mão na massa com a gente, mas também dizendo, olha, que não dá para fazer tal dia, porque tal dia vai acontecer tal coisa, tal dia faz isso, e as ferramentas, ser as ferramentas do dia a dia, do cotidiano deles, né? Era as pás, as enxadas para capinária que a gente ia fazer uma fotografia, que eles já tinham conhecimento, entendimento do uso desses materiais, e principalmente no processo interpretativo, eles fizeram reconstituições mesmo em desenho. Ah, mas eu acho que isso era um bule e tal, e eles desenhavam. E quando a gente fazia, e aí nós pegamos os mesmos objetos e mandamos um arqueólogo profissional fazer a reconstituição, né? E aí a gente depois demonstrou que realmente era bem parecida como eles interpretavam, e aí as inúmeras interpretações que eles fizeram acerca da cerâmica, né? O tempo inteiro eles falando da cerâmica, né, feita pelos escravos, pelos escravizados e tudo mais. E aí um ano falou, não, mas eu acho que eles aprenderam com os índios. Aí entra a questão indígena na história para a gente discutir, trabalhar também. Enfim, foram muitos aprendizados, né, dentro desse trabalho que nós pegamos agora um objeto desses para trabalhar agora no doutorado. Eu acho que falei muito. E também com a proposta colaborativa, né, Bruno? Essencial. Assim, Bruno, eu estou aqui de papagaio de pirata, para ser sincero. Eu não te interrompi em nada, primeiro porque você está com pouco tempo, a gente tem 1 hora, e eu entrei atrasado. Então, assim, não tenho o que te interromper. E mais ainda, você tem muita coisa para dizer. Essa live as lives daqui do ProArc, eles são pensadas não como palestras, mas com compartilhamento de ideias, né? E é isso que você está fazendo, e é isso mais ou menos o que justamente, se eu fosse te atrapalhar, te intervir em você, seria para puxar o que você está falando. Então, na verdade, você contextualizou a questão que eu estava buscando, né, que eu achava importante a gente abordar nessa live, né? Lembrando também que o teu mestrado foi com orientação do professor Jobim, né? Eu participei só como um co-orientador, um coordenador tardio lá no finalzinho, então precisamos mencionar o Jobim, né? E agora no doutorado a gente trabalhando juntos, efetivamente, né? Então, exatamente o que eu queria era exatamente essa troca de experiência, essa proposição que você traz, porque é isso que você fez, né? Você parou, pensou, refletiu sobre o que é uma arqueologia colaborativa e foi tateando, tentando encontrar o jeito de construir, né? Você fala aí da inexistência de modelos, efetivamente. O Bruno está com um sinal ruim. Vamos ver se ele entra de novo. Oi, Bruno, você deu uma sumida, você está congelando um pouco, então agora você voltou. Então, era isso que eu queria mesmo, que você passasse essa tua experiência. Na verdade, dentro da prática colaborativa, dessa chamada arqueologia colaborativa, o que você falou das teorias, né? Então, uma das coisas clássicas que você pega nessas teorias é exatamente o que você está repetindo aí. Não tem metodologia única, não tem a listinha de checklist a proceder. Esse é um processo de construção, e de construção de partes do que deve ser um todo, mas que são partes diferentes. Gostei muito dessa sua observação importante
do ato de não negar-se enquanto arqueólogo e não negar as intenções e as metodologias arqueológicas, né? Então, a arqueologia colaborativa não é a ausência da arqueologia, não é o arqueólogo abandonar a arqueologia, não é? Mas incluir dentro dessa proposta da prática científica a participação das mais diferentes comunidades e grupos que a gente pode trabalhar, né? Acho fundamental também algo que você também chamou a atenção, você mencionou aí aos poucos, que é o fato da importância dentro de uma prática que se chama de colaborativa, que tem outros nomes aí, a gente pode discutir, cada uma com as suas especificidades, né? Essa questão da confiança e de uma prática que exige convívio, participação, não é? Então, não existe arqueologia colaborativa ou arqueologia inclusiva com reuniões pré-marcadas, pré-agendadas, com tempo fixo, né? Que não inclua a própria comunidade nesse processo de construção do que se quer, quais são os interesses, para onde vamos, né? É lógico que incluindo também o olhar da arqueologia. Então, a função do arqueólogo também é levar a prática arqueológica a essas comunidades e mostrar como essa visão arqueológica pode ajudar ou não, ou auxiliar no processo de construção dessa memória ou de transformação dessas ideias. Né? Então, às vezes, é isso que eu queria que você falasse agora um pouco, e só te dizendo, a gente tem 1 hora, pode ser que a contagem regressiva começa e cai, tá? Então aí a gente volta para dar os finalmente, se for necessário. Mas assim, como esse convívio com a arqueologia, a gente está vendo o quanto você ganha, mas a minha pergunta é, você consegue perceber o quanto você trouxe também à comunidade nessa troca de experiências e de transformação mútua, né? A transformação é da prática arqueológica no contato com eles, e a transformação de como a arqueologia pode contribuir na construção memorial que essas comunidades têm sobre ele mesmo, sobre o ambiente em que eles estão, sobre essas histórias de longa duração. E se como isso ficou evidente ou não, né, eu que gostaria que você falasse um pouquinho mais disso, né? Afinal, contribuímos com alguma coisa, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Então, eu vou voltar um pouquinho quando você fala da minha fala sobre a nossa condição de especialista. Eu trouxe isso da professora Mariana Cabral, né? Ela que traz essa discussão quando ela vai fazer um trabalho colaborativo, acho que com os grupos indígenas, que eu não me recordo o nome, e ela vai falar nisso, né? Que ela ficou muito na dúvida de como isso poderia funcionar, mas então somos todos do mesmo lugar, do mesmo lado, mas não, eu estou vindo de outro lugar com outra ideia. Voltei. E se pensar que a nossa condição de especialista... Eu travei, gente? Aqui está travado. Não, a voz está seguindo, pode seguir com a fala. De especialista, e como essa condição de especialista com o AJAPI. Obrigado, professor. E como essa condição de especialistas nos coloca nesse lugar que auxilia nesse processo, né, colaborativo, nesse processo de construção do conhecimento arqueológico a partir dessa para isso, né, que para seu questionamento, eu nunca pensei em fazer o trabalho tipo assim, contextualizando. O território quilombola de Lagoas é um território que ele não é reconhecido ainda. Os trâmites estão parados desde 2009, né? Falta todo aquele processo de demarcação e tudo mais. Então é muito problemático, né? É muito doido a gente pensar que há um território Serra da Capivara que tem quase 2.000 sítios arqueológicos. Não se tinham trabalhos voltados para uma arqueologia histórica voltada para a discussão de diáspora, de arqueologia da escravidão e de tudo mais. Então, como
não existe. Eu comecei do zero mesmo. Realmente não existe para cá na região nenhum sítio, nenhum trabalho que vá da arqueologia da escravidão, da diáspora aqui na região. E como isso vinha lá desde o meu ensino médio, naquela minha dúvida quando eu descobri pela primeira vez que isso tinha acontecido, fazia parte da nossa história, do nosso contexto, eu pensei também em trazer, né, dentro de todas essas discussões de uma arqueologia mais... dessa arqueologia... Eu me bananei. Dessa maneira, eu comecei a pensar como eu poderia estar contribuindo. O meu trabalho vai servir para referendar. Eu não vou referendar nada, né? Os trabalhos antropológicos feitos sobre o território já estão lá muito bem explicados, né? Os trabalhos feitos a partir da história, da memória, da identidade, né? O que eu posso é meio que complementar a partir da arqueologia mesmo, dizendo, olha, temos mesmo aqui o registro arqueológico, né? Da presença, da ocupação desses grupos aqui. E aí eu tomei eu fiquei bem feliz no dia, o Augusto estava bem do meu lado, o Thay na live, que o seu Cláudio, que ele era o presidente do Território Quilombola, no dia que ele foi mostrar para a gente a vila, aí depois da tarde ele já autorizou a gente com a comunidade inteira para fazer o trabalho de reconhecimento e registro desse espaço, delimitação. Ele disse, professor, eu acho que o seu trabalho vai ser muito bom. Quando terminar, nós vamos pegar para botar junto com o nosso projeto do Quilombo. Então, eles mesmos se apropriam dos trabalhos, dos resultados alcançados e obtidos para benefício da comunidade. Eu não faço o meu trabalho para querer biscoito, utilizando a frase contemporânea. Não estou biscoitos, mas se eles utilizam esses trabalhos, isso é muito importante, isso é fenomenal. Então, eu fico muito feliz que, por exemplo, eu vou fazer aqui, nós conseguimos fazer essa publicação. É a primeira publicação, infelizmente ainda não consegui publicar a dissertação ainda, mas estou brigando. O IFAM, né, fez de Twitter a publicação desse livro, né, ele se chama Sentidos do Patrimônio, Parque Nacional Serra da Capivara e Comunidade São Vitor, onde ele tem alguns trabalhos alguns artigos de fotografia, não com essa perspectiva ainda colaborativa, porque eu ainda não tinha feito trabalhos totalmente, mas o mais legal é que nós já conseguimos fazer um capítulo onde a própria comunidade é autora a partir de suas memórias. Então, de certa forma, já são os resultados e que hoje nós fizemos o lançamento lá, a própria comunidade foi para a mesa de lançamento, cada um dos autores contou as suas histórias e foi distribuído gratuitamente, até distribuído gratuitamente pelo IFAM do Piauí. E hoje eles se apossam desse material que nós fizemos sem essa escrita científica. Vocês não vão ver eu falando interseccionalidade aqui, né? A gente vai falar com gravuras, nós fizemos se fosse quadrinhos, para que a forma de compreensão da interpretação sobre o sítio, sobre o que nós estamos falando, essas histórias, interpretações sobre os acontecimentos na comunidade, pudessem chegar de maneira mais fácil, de maneira mais compreensível, né? E é assim que eu quero transformar também a dissertação, né? Como se fosse uma maneira mais fácil de se compreender um trabalho científico, um acadêmico, uma tese de 500 páginas. Então, quando eles se apropriam disso daqui e eles utilizam na sala de aula da comunidade, na disciplina de história, a história da comunidade que antes estava só nas revistas Qualis A+1, Qualis B, Qualis B2, que eles nunca provavelmente iam ler, e isso é uma forma de também a arqueologia contribuir para a disseminação dessa história e tudo mais. Não que antes eles não falavam da história deles, não que antes chegou a arqueologia para trazer a luz para eles, não, de forma alguma, mas é uma consolidação, uma materialização de essas histórias, né, podem ser utilizadas pela arqueologia e devolvidas para a comunidade. Eu sempre falo, e outra coisa que eu sempre falo, que nessa questão de devolução, de retorno, que acontece dentro desses trabalhos de arqueologia pública, que devem acontecer, né, eles estão imbricados, eles estão linkados dentro desse processo de troca de conhecimento. E essa troca de conhecimento só é possível se levarmos em conta de que
Isso é uma frase minha e da professora Nívia, que a arqueologia pública seja de vida, de estar sempre presente, não só durante os trabalhos, mas a arqueologia pública como um estilo de vida junto às comunidades. Então, essa troca acontece e só tende a ser benéfico, né, e resultados maravilhosos esperados tanto por parte da arqueologia quanto por parte da comunidade. Me parece, você pegou o ponto exato, né? Eu acho que o maior reconhecimento dessa interação e de como isso funcionou e como se entendeu a sua prática como uma prática efetivamente imbrincada com os interesses da comunidade, nada mais do que o evento do te levar ao espaço que, como você bem disse, parece o espaço mais importante da memória, mais guardado dos olhares externos, né? Então, esse acesso, ele é, na verdade, o reconhecimento da sua importância dentro do grupo, nesse interlocutório de construção da memória e da identidade São Vitor, né, da comunidade São Vitor. Então, acho que foi aí que você começou a dar resposta, e é isso mesmo. Né? Nada mais palpável e mais real do que isso, né, Bruno? É um reconhecimento profundo esse. Quando a gente consegue ter um retorno dessa natureza, onde a gente se sente realmente realizado. Acho que te dou os parabéns, sempre te dei os parabéns pelo mestrado. Ainda aqui nas qualificações eu tenho feito as minhas considerações, como sempre faço, mas sempre te dei os parabéns e acho seu trabalho, eu acho muito interessante e uma proposição que merece, sim, não só a publicação, mas um maior diálogo com outras pessoas que estão produzindo arqueologias colaborativas, inclusivas, simétricas, públicas. Então, eu acho um referencial, uma experiência de projeto e de trabalho que precisa ser conhecida. Então, eu acho por isso também a importância dessa live, né? Que você topou falar, topou conversar aqui. Então, eu agradeço você por isso, né? Também não ter fugido da raia de aparecer aqui no ProArch Audiovisual. Porque esse é um dos projetos também de interação com a comunidade e de trazer dar o retorno, não para comunidades específicas, mas para um público mais amplo, né? Do que é a prática arqueológica, do que são as pesquisas de pós-graduação nesse país, né? Eu acho que até tem gente da comunidade que eu liguei para lá, mandei mensagem para lá, para quem tem internet, que é muito difícil ter internet na zona rural. E aí uma deles assistirem, eu acho que tem. E além disso, professor, só complementando, que eu acho que já encerra, acho que uns 5 minutinhos, a gente faz outras inúmeras atividades, porque realmente não dá para falar de tudo. Então a gente tem a atividade que chama Cinema na Praça, né, onde nós pegamos todo material audiovisual ligado a nossas temáticas e leva para a comunidade para a gente discutir. Então a gente passa filme, documentário, né, a gente apaga as luzes todas da comunidade e projeta na igreja. Então todo mundo leva seu banquinho, seu tapete e vai sentar para assistir, depois a gente conversar sobre isso. Nós temos os trabalhos de museologia social, onde tem todos esses trabalhos ligados à própria questão de musealização, não só dos artefatos, mas do entendimento e das discussões da comunidade enquanto artefato museográfico também. E aí nós temos o CEMEC, hoje lá na comunidade, que trabalha, né, com seus trabalhos de extensão, que é o Centro Museológico de CEMEC, Centro de Museologia Comunitária. E nós temos dentro da comunidade os museus comunitários também. Nós temos o Museu de Paleontologia, com os artefatos que eram coletados e narrados pelas próprias comunidades, e hoje eles fazem parte de acervos e que são visitados. Nós temos um memorial histórico na casa de uma senhora que é uma das grandes, já falecida, a Dona Sunila,
ela é uma das maiores representantes desse processo de história da escravidão na região, e a casa dela virou um pequeno museu hoje, onde conta essa parte da história da localidade. Então, são diversas ações que hoje a gente vem fazendo em torno de São Vítor, né? A gente faz um evento bianual lá também, nos festejos da comunidade em julho, onde cada evento tem uma temática diferente. A última agora foi sobre mineração, que está chegando na comunidade. Então, eles pediram para a gente fazer as ações que fosse com essa questão de sensibilização e conscientização, para que todo mundo soubesse das problemáticas envolvendo a mineração, e aí a gente leva também esses trabalhos, e além de trabalhos sempre contínuos na área de meio ambiente, de educação patrimonial, tanto na escola quanto com a comunidade de forma geral. E o mais legal e o mais feliz é que hoje membros da comunidade são alunos do curso de Artia, né? E é o mais legal, né? Muitos vêm me falar, um dia desses, os professores vêm me falar, tem os alunos lá do Quilombo que diz que viraram arqueólogos por causa do teu trabalho, entraram no curso de arqueologia. E aí, nada melhor do que os donos do lugar, os donos do patrimônio, se apropriarem de suas histórias, suas memórias, né? Então, eu passo o bastão para que eles tomem de conta mesmo dos seus espaços e das suas memórias. Então, isso é o que deixa muito feliz. E só enfatizando realmente isso, a arqueologia como um estilo de vida, como um modo de vida, que é o que a gente, quem trabalha com essas perspectivas, deve levar a cabo aí, tomando à frente. Uma prática científica social, engajada, preocupada em contribuir, não determinar, mas contribuir, né? Trazer tudo que pode para incentivar as discussões, as construções de memória e as proposições de reconhecimento identitário, né? Essa é a nossa função social, função crítica, antes de tudo, não determinada, não determinante, né? Não impositiva, né? Nada mais anticolonialista do que uma proposta de uma arqueologia colaborativa, né? Conceito bem complexo, como disse, a gente poderia seguir aí discutindo as diferenças, as nuances de conceitos possíveis, e cada um tem a sua, mas acho que foi extremamente produtiva essa conversa. E gostei muito de tudo que você falou, tudo que eu queria que você falasse, você falou. Para mim, o teu resumo está perfeito. Acho que vai ter mais, né, Bruno? Deve ter mais. Você passa o bastão, mas eu, enquanto seu orientador, te garanto que você só vai passar o bastão depois que você defender sua tese, né? Você já está influenciando, né? Você já está contribuindo com isso. Você está criando o quê? Necessidade de novos arqueólogos, a necessidade de pensar essa memória através da arqueologia por parte dessa própria comunidade. Isso é ótimo, né? Então, perfeito, mas você não está isento de defender, você não é ministro da educação, não. Você vai entregar, você vai defender, você tem que fazer tudo bem. A tese muito profunda, como diz ele. A sua tem que ser bem profunda, viu? A sua tem que ser bem profunda. Deve ser aprovado. Nós dois esperamos que ela seja. Mas será assim, a qualidade do seu trabalho é inegável, Bruno, né? Respeito muito o seu trabalho e tenho a felicidade de tê-lo como orientando no doutorado. Eu agradeço a confiança que você me passou. Espero também estar contribuindo de alguma maneira, ainda que realmente você tem muito mais a dizer. E agora deu uma travadinha no Bruno. Perfeito. Vamos ver se o Bruno... Ô, Bruno, retornou. Que horas são, Bruno? Você tem relógio? Porque eu nunca tenho relógio. 7h08. Quanto? 7h08. 7h08. Ué, curiosamente, ela não se encerrou essa live automaticamente. Mas vamos encerrar nós, então. Bruno, muito obrigado. Quer falar uma última coisa? Eu acho que temos aqui a agradecer a comunidade, né? São Vítor, por receber você, por compartilhar todas essas histórias, por topar participar e construir junto com você essa visão e essa memória material. Só agradecer mesmo a comunidade, né, a UFES, ao PROARC também,
sempre está aberto a discutir isso, e pela live, pelo convite da live, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver duvidinhas, manda um direct aí, a gente vai conversar. Tem vídeos no YouTube, joga lá, Lagoa de São Vitor, Ciência Popular, vão ver vários vídeos, matéria da TV Cultura, da Caatinga, tem do Ateliê de Jornalismo, tem muitos vídeos, matérias, joga no Google e venham visitar São Vitor quando a pandemia passar. E o mestrado está disponível para baixar no site da UFES, né? Procurem o trabalho dele, porque vale a pena a leitura, pessoal. É isso aí. 9 segundos restantes. Bruno, um abraço, a gente se fala. Tchau, tchau. Pessoal,